Boa noite, telespectadores. No programa de hoje vamos falar em câncer de mama. Já estamos em novembro, né? Outubro Rosa já terminou, já estamos até aí, né, na campanha do Novembro Azul. Mas nós ainda queremos conversar com a doutora Gabriela Santos, que é médica mastologista, e que vai nos falar um pouquinho de um bazar maravilhoso, o Bazar Rosa Choque, que é realizado todos os anos em prol das mulheres que precisam fazer os exames de prevenção do câncer de mama e que não têm condições financeiras para isso. E eu quero saber dela, não é, como é que começou essa ideia de fazer esse bazar a cada ano, Gabriela. Tudo bem? Tudo. Obrigada, Eliane, pelo convite. Um prazer poder falar da nossa ação. Então, foi o 5º bazar. Então, começamos bem pequenininhos, numa brincadeira praticamente, assim, que me perguntavam o que eu fazia com as minhas roupas, para quem eu dava, ou se eu vendia. E eu comecei a pensar na ideia de, quem sabe, a gente pode usar isso para benefício de alguém. E aí acionei algumas amigas, a gente tem um grupo de pacientes chamado Grupo Vida Rosa, que logo entendeu a ideia e quis participar. Então, nós promovemos o primeiro bazar há 5 anos atrás. Começamos pequenininhos, então uma ação quase entre amigas, assim, que foram doando suas peças. A gente no início aceitava só peças femininas, hoje já aceitamos masculinas e infantis, mas então começou pequeno, né? E aí, mas já no primeiro ano nós conseguimos pagar 200 exames. E aí optamos, então, todo ano em outubro, fazer essa ação. Cada ano foi crescendo, né? Foi crescendo a rede de apoiadores, a rede de pessoas que nos doam. Então, cada ano temos mais pessoas parceiras, né? Mais mulheres e famílias, porque eu digo famílias porque os homens também doam e as crianças também. Então, cada ano nós tivemos um crescente de ganho, né? Por alguns anos nós pagamos mais ecografias, porque era a demanda reprimida da prefeitura, e no último ano agora nós fizemos muitas mamografias também, porque foi a solicitação da própria prefeitura. Então nós seguimos a demanda que a prefeitura nos passa. Olha só, foram 2.000 exames, né, que se conseguiu doar, que vocês doaram, esse grupo Vida Rosa, né, um grupo de voluntárias que se dispõe a essa ação tão maravilhosa, gente. E eu me imagino, Gabriela, diagnosticada, ou não diagnosticada, no caso, né, percebendo um nódulo na minha mama, ter que aguardar 6 meses para fazer um exame. Olha a angústia, o sofrimento até psicológico, não é? A gente percebe, infelizmente, essa demora. Eu acho que é uma demanda muito grande, né? Porque eu atendo na rede pública, não são exames que só eu solicito, são exames solicitados por médicos como tu, que trabalhava na rede pública, fazendo assistência de uma maneira clínica geral, né? Então, passou dos 40 anos, os pacientes têm indicação de fazer a sua mamografia de prevenção. A espera... descobrir alguma coisa, seja na palpação, esperar pelo exame, a angústia de saber o que é, ou ter um exame alterado, esperar até começar algum tratamento, eu acho que é algo muito... Eu vivo isso, né, com as pacientes que eu atendo, porque a gente percebe essas demoras, é muito angustiante. É claro que essa pressão psicológica, esse medo, isso só piora ainda a doença, né, porque a cabeça da gente comanda, né, então a preocupação é muito ruim também do ponto de vista da doença, né. Então, por isso, eu acho essa preocupação que a gente teve de tentar ajudar de alguma maneira, né. E agora, para o próximo ano, é possível já ir fazendo alguma arrecadação? Vocês têm algum depósito, algum lugar para guardar, que as pessoas, quem sabe, já pudessem ir trazendo, não é? A gente, infelizmente, não tem uma sede, assim, as sedes são as nossas casas, mas nós recebemos o ano inteiro, assim, o ano inteiro. A pessoa fez a limpa do verão, quer mandar, a gente recebemos aqui na clínica, recebemos também na clínica Espaço Psique, que é a psicóloga que trabalha com a gente. Então, assim, o ano inteiro recebemos, né? Mas a gente, normalmente, assim, a doação maior em volume acaba sendo naquele mês anterior, setembro,
novembro, porque aí a gente acaba acionando as pessoas, também lembrando disso, né? Então é onde a gente consegue a maior arrecadação, mas o ano inteiro vem chegando e pode chegando, né? E setembro é uma boa época, porque já vem ali, né, as roupas de primavera, verão, e geralmente as pessoas mesmo vão trocando, né? É verdade. Gabriela, tu sabes dizer aproximadamente assim que porcentagem destes exames realizados de prevenção são diagnosticados com câncer de mama? É muito difícil eu te dizer, né? Porque, que nem eu te falei, são exames que nem sempre eles voltam comigo, o retorno, né? Muitas vezes eles vão para o médico do posto do bairro e são exames normais. Chega a mim os exames alterados, né? Sim. Então, eu não saberia te dizer um percentual, mas eu consigo te dar uma ideia, assim, da importância, né? Porque a gente sabe, assim, que se nós conseguimos salvar em torno de 30% das mulheres que diagnosticam, né? Podemos diminuir a mortalidade em 30% das mulheres que diagnosticam um exame alterado, uma mamografia alterada. Então, a gente sabe a importância, né, que isso vai trazer para as pessoas. Olha, 30% realmente é um índice alto. Que as pessoas muitas vezes acham que a mamografia, por sentir um pouco de dor, enfim, ou ela não mostra tanto quanto a ecografia. E não, a mamografia é o exame capaz de detectar lesões mais iniciais. E por isso que a gente diz que ela salva vidas, porque ela descobre tão inicial a ponto da gente tratar e curar. É verdade, às vezes as pacientes dizem, eu detesto esse exame, dói, né, esmaga a mama. E eu digo, gente, o câncer é muito pior do que isso, né? Então, gente, vamos fazer os exames de prevenção. A doutora Gabriela Santos, né, médica cooperada Unimed, também está aqui conosco. Então, você, né, que é aí usuário Unimed, não tem desculpa para não fazer prevenção, né? Tem acesso fácil, né? Mas a gente vai fazendo um breve intervalinho e voltamos daqui a pouquinho de novo com a doutora Gabriela para falar um pouco mais sobre o câncer de mama. Estamos de volta com o nosso plantão Unimed e continuamos a conversar com a doutora Gabriela Santos, médica mastologista, cooperada Unimed, que está nos falando sobre a questão do câncer de mama. E eu queria te perguntar, doutora Gabriela, antes, há um tempo atrás, câncer era coisa de pessoas acima dos 50 anos. E aí começou a se baixar, não é, a idade para se fazer exames de prevenção. Hoje é 40 anos. Mas se tem visto muitas jovens meninas, né, com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, né, antes mesmo dos 40 anos. Então, a que tu atribui assim, a incidência tão grande? Teria alguma causa específica? Ou também seria devido ao aumento do número de diagnósticos, né, proporcionalmente a antes? Mas o que explicaria tanta gente jovem, né, com tanto câncer de mama? E aí, o que fazer? Infelizmente, a gente tem visto isso, né, no dia a dia do consultório, do atendimento de SUS, pacientes muito jovens com câncer de mama, né, que ainda não estão naquela faixa etária de rotina. Então, a gente não consegue dizer o motivo, infelizmente, né, não saiu nenhuma pesquisa ainda que nos mostre quais as causas para a incidência estar aumentando em paciente jovem. Eu acredito que é a nossa vida moderna, né? Acho que nos alimentamos mal, acho que dormimos mal, temos uma vida mais estressada que há décadas atrás, praticamos pouca atividade física, então eu acho que são alguns critérios que podem diminuir a incidência e que a gente percebe que muitas mulheres jovens não estão cuidando. E é claro que a gente tem que falar de talvez algum possível fator genético relacionado, né? Hoje em dia a gente tem mais conhecimento sobre a genética também, sobre alguns fatores de risco familiar que antes não se sabia, né? Então eu acho que
O que eu posso dizer é que talvez a gente não consiga prevenir, né? A gente pode aconselhar alguns hábitos saudáveis de vida que diminuem o nosso risco e diminuem em qualquer idade, né? Mas acho que as mulheres mesmo jovens têm que ter uma atenção à saúde, né? Ter o seu médico de confiança. Eu diria que o clínico da mulher é o ginecologista, né? Entre aspas. Então, assim, que faça suas revisões, né? Todos os anos, para que, enfim, se for descobrir, consiga descobrir também numa fase muito inicial. Em relação à prevenção, eu acho que em qualquer faixa etária, eu acho que nós temos que estimular desde as crianças a ter hábitos saudáveis, e isso vai refletir, né, na faixa etária dos 20, na faixa etária dos 30, dos 40, é que uma alimentação saudável, fundamental, desde criança, né, sempre estimular isso, alguma prática de atividade física, né, são fatores manter o peso ideal, e isso nós temos que manter em qualquer faixa etária. Nós vemos, infelizmente, muitas brasileiras, falando a nível de Brasil, com sobrepeso. Isso tem sido o principal fator de risco atualmente, né? Então, olha, a obesidade está diretamente relacionada e o tabagismo continua sendo, embora eu creio que diminuiu bastante o número de fumantes, não é? Eu acho que hoje a gente percebe menos fumantes, né? Mas o tabagismo, sim, relacionado a tantos tipos de câncer e também a câncer de mama, né? É verdade, gente. Vamos cuidar do peso aí, né? Mas realmente os alimentos industrializados têm muito conservante, tem muita química, né? E isso não é uma coisa natural para o nosso organismo. Então tem que se pensar bastante nisso. Bem, doutora Gabriela, acho que vale também aconselhar as mais jovens, não é? Mesmo não tendo história familiar, a fazer o autoexame, né? Aquela palpação, que às vezes é esquecida, porque o jovem nem está pensando nessas coisas ainda, né? Vive uma vida, né, tão descontraída muitas vezes, ou, né, desligada dessa questão da doença, já tem que fazer prevenção, né, embora estão começando realmente mais cedo. Mas a palpação da mama ainda continua sendo importante, não é? Continua. A gente não tem falado no autoexame como algo ideal para diagnóstico, né? Porque acaba que quando a gente percebe no exame já é algo talvez maior, enfim, né? E se tem alguma diferença, tem que procurar um atendimento. Perceber um nódulo, seja perceber uma retração, quando a pele entra, assim, afunda, seja uma mancha, qualquer coisa diferente, em qualquer parte do nosso corpo, mas claro que nós estamos falando aqui da mama, o autoconhecimento é fundamental, né? Para a busca de alguma orientação médica, mesmo que fora do período da revisão, né, anual. É verdade. Bem, então, né, deixamos aí a dica. E quanto aos testes genéticos, também existem, não é? A quem tem acesso aí, eu acho que também seja válido, e puxo a brasa um pouquinho, né, para o nosso laboratório exame aí, que faz esses testes genéticos também, você pode buscar através do laboratório exame. E isso é uma coisa importante, especialmente para quem tem história familiar, não é? Os testes genéticos, normalmente a gente aconselha que a pessoa afetada pela doença, seja um câncer de mama, que faça o teste. Isso seria o ideal em termos de avaliação genética, né? Porque aí, bom, se aquela pessoa tiver uma alteração genética, essa alteração pode ser testada nos familiares, então, mais próximos. Mas é claro que hoje em dia a gente tem uma gama de exames, né? Hoje em dia se conhece muito mais sobre isso e acaba se indicando mais. Mas é claro que a gente não consegue indicar para a população geral, até porque são tão acessíveis. Custo, enfim. Mas aquelas famílias que a gente vê vários comprometidos por alguma doença, a gente tem feito sim. E é claro que essas respostas que antes não conhecíamos, também leva a melhores tratamentos, melhores, né, a condutas mais adequadas para aquela família, né? Verdade. Há muitos anos atrás ficou isso bem conhecido, né, da mídia em geral, que uma atriz famosa, né, a Angelina Jolie, fez os testes genéticos e, por causa dos testes positivos, acabou tirando preventivamente as duas mamas e colocando próteses. Tu achas que essa prática é válida?
Eu acho que é válida, eu recebo muitas pacientes que vêm com esse questionamento. Eu quero botar prótese, então eu já quero tirar a mama toda e botar prótese para me prevenir. Algumas ficam mais bonitas até depois, né? Já dizem assim, vai ficar até mais bonito, vamos pensar no positivo aí. Mas é claro que é uma cirurgia muito complexa, assim, né? De muitos riscos, de complicações, de resultados estéticos não tão satisfatórios, enfim. Então, realmente, eu sempre digo, essa prática de tirar as mamas e tal não é tão corriqueira. Sim. Mas, se bem indicada, sim, vai ter situações que temos que fazer. E aí entram as avaliações genéticas. Famílias que têm esse risco aumentado e possível alguma alteração genética, a gente indica o teste. Em caso de positividade, algumas alterações genéticas, a gente realmente indica isso. Por exemplo, a Angelina Jolie, ela teve essa alteração de BRCA1, que é um BRCA1 ou 2, eu não me recordo bem, e ela tinha então esse risco aumentado para mama e para ovário. Né? Ela tinha tido mãe, avó, eu acho que também já tinham tido a doença e preventivamente ela fez. Então é uma prática que se faz, há poucos dias inclusive fizemos uma paciente, mas quando do diagnóstico genético feito. Tem que ser muito bem indicado, né? Mas também outra boa notícia é que tem essa questão da reconstrução da mama hoje, porque antigamente as mulheres ficavam mutiladas e isso psicologicamente era um terror, né, para uma mulher, a mutilação. E hoje é feita, né, a reconstrução mesmo pelo SUS da reconstrução da mama com a prótese, não é? Sim, hoje em dia eu acho que essa ideia de tratar câncer de mama e ficar mutilada já quase que caiu por terra, né? Hoje em dia nós indicamos, acho que fazemos cirurgias mais adequadas quando conservamos a mama e aí quase não se percebe a diferença. Ou indicamos uma mastectomia com reconstrução, então retiramos a mama, reconstruímos aquela mama com prótese, muitas vezes mexemos na outra mama para simetrizar, para deixar mais parecido, e fazemos pelo SUS sim também, né? Claro que a gente tem algumas limitações de material, enfim, mas a gente consegue fazer a mesma cirurgia, proporcionar o mesmo resultado, seja uma paciente de convênio, uma paciente pelo SUS. Olha só que bom, né? Bem, gente, trouxemos aí muitas boas notícias, né? Não tem por que você ficar aí à mercê da sorte, né? Vamos fazer prevenção. Nosso programa já está chegando ao final. Nós queremos agradecer a doutora Gabriela, dizer que foi um prazer e parabenizar aí, não é, pela ação, né, do Bazar Rosa Choque com o grupo Vida Rosa. Vamos auxiliar, vamos, né, contribuir, participar, para que mais e mais mulheres, não é, possam ter suas vidas salvas aí. Obrigada então e sucesso! Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos. Viver mesmo.